O programa a seguir é uma produção independente, sendo de exclusiva responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Começa agora Ancorados na Verdade, um programa da Igreja do Porto de Cristo de Guaratuba. Apresentação: Pastor Sandro Rocha. Você crê que Deus vai fazer um milagre mesmo na tua vida? Abra a tua Bíblia junto comigo, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37 e no versículo de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, faça isso comigo. Nós vamos encontrar aqui hoje aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações, ao meu e ao teu. Nós estamos fazendo essa campanha, algo que Deus me mandou fazer no monte ainda 2 semanas atrás. São 3 semanas de restauração. Restaura-se o vaso, para que depois ele possa ser cheio. Hoje aqui nós estamos como na casa do oleiro, né? Cada um de vocês sendo trabalhados pela palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, diz que vocês, assim como eu, nós somos limpos pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, a nossa alma, transforma a nossa vida e faz com que nós sejamos então transformados naquilo que o Senhor quer que eu e você sejamos. É um processo. Todos nós passamos pelo processo. Mas no meio do processo nós aprendemos a conhecer a Deus. E eu tenho certeza que hoje você vai aprender a conhecer um pouquinho mais do Deus que você serve, um pouquinho mais do grande e poderoso Eu Sou. Esse é o meu e o seu Deus. Amém? Todos encontraram Ezequiel capítulo 37, versículo 1? Quem não encontrou vai acompanhar aqui conosco. A minha Bíblia diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Feche os teus olhos, incline a tua cabeça. Nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença e eu te peço que o Senhor possa nesta noite nos dar um entendimento, discernimento da tua palavra, para que possamos então crescer e sermos alimentados do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, Deus, quando conversava comigo a respeito do que deveria ser dito aqui nesse lugar, Ele trouxe para mim, ao meu coração, à minha mente, à minha memória, esse capítulo e esse versículo do livro de Ezequiel, que trata a respeito de uma passagem que certamente eu e você já ouvimos dezenas de vezes. Já devo ter pregado isso mais de 50 vezes por baixo. Mas sempre que nós olhamos e vemos a palavra de Deus, nós passamos a vê-la de um novo prisma, de uma nova direção, de um novo aspecto. Eu costumo dizer que a mesma coisa, dependendo da maneira que você olha, ela se torna diferente. Não é assim? A mesma coisa, dependendo da maneira que você está olhando, ela se torna totalmente diferente. Como nós estamos aqui fazendo uma campanha de restauração, nós estamos também buscando da parte de Deus aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar, para que nós sejamos restaurados. Nós precisamos ser restaurados pela palavra de Deus. E a primeira coisa que Deus restaura em mim e em você é a nossa fé. Quando nós começamos a enfraquecer, a nossa fé começa a diminuir. A nossa fé começa a se esvair como uma areia que sai de um vaso furado. Toda vez que você põe água no vaso, ele escorre um pouquinho de areia, escorre um pouquinho de terra e vai descendo. E vai diminuindo, e de repente a gente olha para a planta e aquela planta está com a raiz à mostra. E quando o sol começa a bater naquela raiz, ela começa a secar.
Não é assim? Porque a raiz foi feita para ficar debaixo da terra. Ela não é uma raiz aérea que deve ficar fora da terra. A nossa, eu e você, a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa convicção em Deus, em Cristo Jesus, ela está baseada na nossa fé. E a nossa fé tem que estar enraizada, grudada, junto com os nossos sonhos, com as nossas expectativas, dentro da própria palavra de Deus. Nós precisamos ter a firme convicção de fé, de crermos naquilo que nós não vemos, e não naquilo que vemos. Nós não podemos basear a nossa fé nas coisas que estão diante dos nossos olhos, porque senão a palavra de Deus não seria verdadeira. Quando você olha para uma caixa de remédio e diz, puxa, vou tomar esse remédio e vou ficar sarado, você está olhando para algo deste mundo. Mas quando você olha para o céu e diz, Jesus, eu creio que se tu tocar na minha vida eu vou ser sarado, você está usando sua fé. Porque você olha para algo que você não vê, mas você sabe que está lá. Quando você olha para o céu, você sabe que Deus está lá, mas você não vê. Quando você vê uma palmeira chacoalhando, você sabe quem está chacoalhando a palmeira, é o vento. Mas você não consegue ver o vento, consegue? Mas você sabe que ele está lá. E você sente ele quando ele bate no seu rosto. Às vezes ele é forte, às vezes ele é fraco, às vezes ele é quente, às vezes ele é frio. Ele é o vento. E Deus é da mesma maneira. Você vê ele muitas vezes chacoalhando a tua vida para lá e para cá. Você não consegue ver, mas você sabe que é Deus. E ele está movendo, e ele está chacoalhando. Porque a única intenção de Deus é fazer com que eu e você sejamos transformados pela sua palavra. Eu quero contar hoje uma história para vocês, muito bonita, que o Senhor contou para mim. Eu vou tentar trazer ela da maneira mais simples possível, para que todos possam compreender exatamente todas as coisas que Deus quer fazer. A gente vai começar com Jeremias, no capítulo 31, e no versículo 31, 32 e 33, onde ali há uma profecia da parte de Jeremias. E nós vamos ver ali então, você vai acompanhar junto comigo, e Jeremias profetizando para um povo que estaria saindo para ir para o cativeiro. Um povo que vinha sendo exortado por Deus já há algum tempo, e Deus vinha falando do pecado desse povo, mas esse povo não ouvia a voz de Deus e continuava transgredindo e andando de acordo com a concupiscência dos seus olhos, com a concupiscência do seu coração, andando segundo a vontade e o desejo da sua carne e o entendimento próprio, não de Deus. Veja, e eu quero que você compreenda, que esse povo é o próprio povo de Deus, que Deus havia tirado do Egito com mão forte através de Moisés. Deus havia conduzido esse povo, irmãos, por uma longa data, por um longo período, fez com que eles entrassem na promessa que Deus lhes havia feito. Deus disse para eles assim, eis que vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra linda, maravilhosa, onde vocês vão comer o melhor fruto dessa terra, onde eu abençoarei vocês. E Deus cumpriu essa palavra. Deus fez que eles entrassem com Josué e com Caleb, eles atravessaram o Jordão, entraram em Canaã. Eles venceram todas as nações que moravam ali, dominaram aquele território, se apossaram daquela terra e passaram ali a estabelecer um reino, o reino de Israel, um reino que durou por muitos anos, por vários séculos. E Deus sempre foi o Deus deste povo, abençoando, dando a eles boas colheitas. A Bíblia diz que Deus dava chuva no tempo certo, que Deus dava o calor no tempo certo, que Deus cuidava para que os exércitos inimigos não viessem sobre esse povo. E a única coisa que Deus queria deste povo é que este povo o amasse, como sendo ele seu único Deus. Ele deu uma ordem para esse povo. Quando Moisés sobe no monte, ali permanece por 40 dias e 40 noites, ele escreve o livro de Êxodo, um dos livros escritos por Moisés. E no capítulo de número 20, no versículo de número 1, a Bíblia diz que o Senhor então lança para o povo desta terra o primeiro mandamento, escrito em tábuas de pedra. Ele disse assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura semelhante à imagem de homem, animal, ave que voa, peixe que anda por debaixo da água, réptil, nada, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele deu uma ordem simples para o seu povo, simples. Mas nós vemos o seu povo, à medida que vai caminhando, se corrompendo.
Quando eles entram em Canaã, quando eles começam a dominar este povo, eles começam a se misturar com a cultura daquele povo que morava naquele lugar. E nós vemos ali eles passando a adorar Baal. Baal significa Senhor, dono, marido. Porque Baal naquele tempo era o Deus que abençoava as plantações. Era como hoje a gente fala que São Pedro, né? A gente que cresceu na igreja católica costumava falar isso, né? Eu falava assim, né? Se São Pedro permitir que não chova, não é assim? Naquele tempo era Baal. Eles diziam assim, se Baal abençoar a gente que chova e a terra seja uma bênção, nós vamos produzir bastante. Mas eles se esqueceram quem havia dado aquela terra para eles. Eles se esqueceram que Deus havia trazido aquele povo com mão forte, tirado debaixo do Egito a um cativeiro, onde eles eram escravos e ali permaneceram por 400 anos fazedores de tijolos, irmãos. Um povo que trabalhava num serviço duro, que foi posto debaixo de jugo, que apanhava debaixo de chicote. Deus foi lá, resgatou eles, não cobrou nada de ninguém, não pediu nada para eles, não disse que eles tinham que pagar nada, não falou para eles que se eles dessem uma oferta grandiosa, Deus ia abençoar absolutamente. Deus, além de lhes dar, ainda tocou no coração daquele povo para que desse tudo o que eles tinham, para que eles saíssem abençoados, e eles saíram segundo a vontade e o desejo de Deus pelo seu mandamento. E o Senhor dá a eles algumas leis simples, algumas regras simples para que eles cumprissem. No entanto, eles não obedeceram a Deus. Um povo que tinha o seu coração rebelde, a Bíblia diz que a sua cerviz era dura. Um povo que não ouvia a palavra e a repreensão de Deus, mesmo Deus os tratando com tanto carinho e com tanto amor. Um povo que vinha pecando, se atravessando nas coisas e fazendo tudo aquilo que não deveria fazer, e Deus ainda assim se compadecia deles. E Deus então traz no livro de Oséias, no capítulo 1, a gente já vai lá em Jeremias, eu vou ter que vir em Oséias primeiro, no versículo de número 10 e no versículo de número 11, Deus faz ali e lança através de Oséias uma palavra profética. Oséias, ele viveu no mesmo tempo que Jeremias, no tempo do rei Ezequias. A gente encontra lá em Isaías também, capítulo 37, 8, a gente vê o mesmo rei em ação, né? Eles viveram mais ou menos, foram contemporâneos ali por uns anos a mais, uns anos a menos, mas Oséias, ele foi o único profeta da Bíblia que era escritor. Aquilo que Deus dava para ele, ele escrevia na Bíblia, os outros não. Os outros tinham seus escreventes. Jeremias, por exemplo, quem escrevia era Baruque, né? Era um escrevente que andava com ele. Jeremias ditava, ele escrevia, mas Oséias não. E no capítulo 1, versículo 1, Deus fala para Oséias: Oséias, vai lá no prostíbulo e pega uma prostituta chamada Gomer e toma ela por esposa, e ela vai ser a sua esposa. E a Bíblia diz que Oséias vai lá então, arranca aquela moça lá do prostíbulo, leva para casa, casa-se com ela, a Bíblia diz, toma ela por esposa, abençoa. Ela tem um filho, e assim que passa os seus dias, né, eu creio que, como é que a gente fala depois que ganha nenê, ajuda aí, não é quarentena, como é que a gente fala? Dieta, isso. Ela sai de casa de novo, irmão, e volta para o prostíbulo, e fica lá um tempo, e o coitado Oséias tem que ir atrás dele de novo, atrás dela, perdão, porque ele amava muito sua esposa. E a palavra de Oséias conta a história da família dele, que é jogo duro. Vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Se fosse jogo duro, coitado irmão. Mas é um simbolismo que o Senhor fez para que eu e você entendêssemos. A relação da noiva, que é Gomer, somos nós, a prostituta. E o profeta é Deus. Quando Deus veio e nos tirou lá do mundo, irmão, nós nos prostituímos no terreiro de Umbanda, com a pombagira, com o tranca-rua, com o preto velho, com o carnaval, com a cocaína, com a maconha, com a bebida. Não era assim que nós éramos? Nós nos prostituímos. E você vai dizer assim: espera aí, pastor, mas eu nunca fui de Deus. Como não? Você nasceu de Deus. Deus escolheu você desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Deus esperou que você nascesse, que você crescesse, porque tinha uma obra na tua vida, e assim que você fez 18, 19, 17, 15 anos, teve conhecimento do bem e do mal, tu caiu no mundo, como eu. Nós nascemos em santidade, viemos em santidade na presença de Deus, e graças a Deus que os nossos jovens não são assim, mas nós que viemos do mundo fomos assim. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, meu pai era espírita e minha mãe macumbeira.
No terreiro da minha casa tinha um terreiro de macumba, eu corria lá dentro quando era criança. Brincando, estava minha avó incorporada, meus tios, todo mundo, cheio de pombagira, dessas coisas aí, eu brincava lá no meio, quando era criancinha, tinha 6, 5, 4 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, até os meus 13, eu acho, ou 14 anos, foi a vida que eu tive. Meu pai espírita, tinha um centro espírita, escritor de livros, estudioso, conhecido no ramo dele, na área dele, né? Infelizmente, gostaria que meu pai tivesse sido um pastor, mas ele não foi. Eu não tive a opção de escolher no lar em que eu nasci. Mas um dia eu pude fazer uma opção entre Jesus e o mundo que eu vivia. Não é assim? Mas quando eu vivia naquele mundo, eu era gourmet, irmão. Eu era prostituta. E eu gerava filhos de prostituição, que eram os meus pecados. Que era quando eu roubava, era quando eu traficava, era quando eu batia, era quando eu atirava, era quando eu mentia, era quando eu enganava, eram frutos da prostituição. Eu era a prostituta. Vocês eram as prostitutas. Todos, sem exceção. Quando Deus traz essa palavra para mim e para você, ela traz para nos trazer a consciência o nosso pecado. Um dia nós estivemos naquele mundo lá, irmão. O mesmo mundo da Gomer. Hoje a gente olha e fala, mas ela é uma idiota. Pense, um marido bonito tirou ela lá daquela zona de baixo meretrício, trouxe ela para dentro da sua casa, foi amada, teve filhos, teve uma família e ela voltou para a prostituição. Quantas pessoas você conhece que vêm para a igreja, ouvem de Jesus, são curados, irmãos? Recebem Jesus, se batizam e se desviam e voltam para o mundo. Estão fazendo a mesma coisa. Eu estou bravo com o pastor, não quero mais, vou para lá. Eu fiquei bravo com o irmão, porque o irmão me olhou torto, não me deu o Pai do Senhor, não vou mais na igreja. Mas o pastor pregou uma palavra que eu não gosto, não vou mais. É prostituta, irmão, que está voltando para o mundo. É a Gomer. É a Gomer, irmão, que está voltando para o mundo. Volta lá para trás. Nosso irmão João, nas suas epístolas, ele diz na sua última epístola, bem no finalzinho, ele diz assim, há um velho adágio popular, o cachorro voltou para o vômito que vomitou, e a porca que foi lavada voltou para a sujeira. Sabe a alusão do que é isso, irmão? A porca que foi lavada significa a pessoa que desceu as águas do batismo. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lavada dos seus pecados, remida pelo sangue de Jesus Cristo, purificada pelo poder e pelo amor de Deus, recebeu uma veste branca, nova, limpa, foi chamada e passou a ser chamada de filho de Deus. Passou a ser chamada de filho do Deus Altíssimo, irmão. E de repente vem para a igreja e por qualquer motivo resolve voltar para a lama. Se afasta de Jesus. É a porquinha que voltou para a lama. Então, às vezes, a gente ri de determinadas coisas, eu não quero que vocês fiquem tristes, mas que vocês riam mesmo, porque é engraçado. Mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver que atitude eu e você estamos tendo para com Jesus. Que atitude eu e você estamos tendo para com Deus. Qual é a atitude que nós temos? Nós temos a atitude de Oséias, que vai buscar a Gomer, ou nós temos a atitude de Gomer, que não se contenta com o que tem e volta lá para fora? Qual é a atitude que nós temos? E nós precisamos refletir sobre isso. Porque quando o Senhor fala do povo que desceu para o cativeiro, Ele está falando da Gomer, irmão. Daquele povo querido que Ele amou, que Ele trouxe para ser a sua esposa, que Ele ataviou. Não é? Quantos de nós, quando vieram para a igreja, tinham doenças? Quantos? Muitos que estão aqui. E muitos que não estão mais aqui. Mas que quando vieram para a igreja tinham câncer, tinham lepra, tinham tantas enfermidades e foram curados. E à medida que ficaram, simplesmente se enfadaram de Deus e foram embora. E pronto. Não é assim? Como o povo de Israel. Pessoas rebeldes, obstinadas, com o seu coração duro, que não conseguem compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Sacrifício que Jesus fez por mim e fez por você. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos os nossos pecados o quê? Perdoados, irmãos. O legítimo e verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, foi Jesus Cristo de Nazaré.
E Ele morreu para que eu e você tivéssemos condições de estarmos hoje na igreja. Porque um dia alguém olhou para nós e achou que nós éramos a Gomer, que estava lá no prostíbulo e que não valia nada. Mas Deus mandou um Oséias para ir buscar você. Deus mandou um Oséias que teve coragem de pregar o evangelho para você, de olhar para você no meio da tua prostituição e dizer para você: você vale mais que o ouro puro. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um propósito na sua vida. Você tem um ministério de Jesus. Jesus vai levantar você, você vai ser um ganhador de almas. Jesus vai levantar você, você vai ser um crente valoroso. Um dia Deus levantou um Oséias para profetizar na sua vida quando você ainda estava lá na prostituição. Porque o Senhor chamou os seus valentes para fazer isso. E se não tivesse havido um Oséias, você não estava aqui hoje. Não estava aqui. Ou qual de vocês teria sido alcançado por uma igreja que olha para as pessoas estereotipadas, não é? Que acha que para você crente você tem que andar de terno e gravata, que se você andar de calção você vai para o inferno, olha para você que está de cabelo curto você vai para o inferno. Não quer você, irmão. Não quer. Não quer você. Se você era uma prostituta e veio na igreja de salto alto, mini saia, batom e cheirosa, eles mandam você ir para casa, tomar um banho e colocar uma roupa decente para você poder vir na igreja. Não é assim? Se vem de bermuda, já fica olhando torto. Você chega bêbado, você nem entra. Os diáconos pegam você na porta e já joga lá fora. Tomou uns capirotos, chegou aqui meio assim, já joga para fora, irmão. Porque eles não estão preocupados com a Gomer. Eles não querem. Eles acham que na igreja é lugar, a igreja é lugar de santo, mas não é. A igreja é lugar dos pecadores para que eles venham se tornar santos. Processo. A igreja faz o processo de transformação, o processo que me transformou. Não é assim, irmão? Se o apóstolo Paulo disse, e ele disse, que quem está no tempo presente em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas todas ficaram para trás, e agora Jesus vai fazer tudo novo, é verdade. Jesus não está preocupado com o teu passado. Quem se preocupa com o teu passado são as pessoas que estão lá fora, que ficam te acusando. Não é assim? Ficam te acusando, irmão. Se você olhar para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo você vai ver Jesus ali expulsando um demônio dentro da sinagoga. E o demônio olha para ele e diz: ei, tu és o Filho de Deus, o Santíssimo, o que quer comigo? E Jesus diz para ele: cala-te e sai dele agora. E a Bíblia diz que aquelas pessoas se admiravam e diziam: que nova doutrina é essa que esse cara está pregando? Que loucura! Ele dá ordem para os demônios, os demônios obedecem ele. E a Bíblia diz que então começou a correr a fama de Jesus como um homem que tinha poder sobre os espíritos imundos. Pelo Evangelho de Marcos é o primeiro milagre que Jesus fez. A gente sabe que foi outro pelos outros evangelhos, mas nesse foi o primeiro. As pessoas julgavam Jesus pela sua aparência, irmãos. Eles olhavam para ele e não davam nada para Jesus, como eles olham para mim e para você e não dão nada para nós. Mas nós demonstramos quem somos pelas nossas obras e não pela nossa roupa e nem por aquilo que nós falamos. Jesus, ele não olha para a tua roupa. E se você falar para mim: não, espera aí, pastor, mas eu vi um monte de gente dizendo que Jesus, para você ir para o céu, você tem que se vestir assim, tem que ser assado. Eu digo para você que a palavra de Deus lá em 1 Samuel diz o contrário. Que quando Samuel vai na casa de Jessé, o belemita, ele chega lá para ungir um novo rei para o reinado de Israel, para o povo de Israel. E quando ele chega, ele encontra um homem, que eu não sei qual é o nome dele, irmão de Davi, um homem bonito, a Bíblia diz, bem vestido, ataviado, apessoado, um homem guerreiro, destro, que lutava poderosamente. E Samuel olha para ele e diz: certamente esse cara aqui vai ser o rei, porque ele tem todos os predicados que um rei precisa. Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, tu olha para as pessoas com os olhos da tua carne, para o exterior delas, mas eu olho para o seu coração. Sabe o que Deus estava falando? Que ele não estava preocupado com a aparência de ninguém, irmão, e sim com o teu caráter. Deus estava preocupado com o teu caráter cristão. Se você ia ser um homem de uma palavra só, uma mulher justa, honesta na presença de Deus.
capaz de dar a tua vida pelas tuas ovelhas, para que então você fosse um pastor, uma pastora decente diante de Deus, um homem, uma mulher que não ia virar as costas para Jesus no meio do caminho? Ou será que quando Davi se posiciona diante do gigante Golias, irmão, e Golias olha para Davi e diz assim: ei, piá, o que é que você está pensando? Você acha que eu sou um cachorro para vir lutar comigo com paus e pedras? Ele disse. Davi olha para ele e diz assim, dá uma risadinha, eu creio que foi assim, ó. Grandão. Ah, se você soubesse. Só jogando a pedrinha assim, ó. Sabe por quê, irmão? Porque Davi não olhava para Golias e para o gigante como um obstáculo, ele olhava como uma oportunidade para Deus fazer um milagre. Olha para quem está do teu lado, bem no fundo do olho, e diga para ele assim: eu vou te contar um segredo. O gigante é para mostrar o tamanho da tua fé. Fala para ele. É para mostrar o tamanho da tua fé, irmão. Não tenha medo do gigante, irmão. Quanto maior o cara, maior o tombo. Aleluia. Ele disse: escuta aqui, camarada. Tu, grandão, vem contra mim com espada, lança, escudo. O cara tinha 2 metros e 85 centímetros de altura. Só o corpete que ele usava, hoje as mulheres usam um corpete, né? Para deixar o corpo assim. Tem umas que usam, né? Ele usava um de bronze, ou de cobre, eu não me lembro. Só aquele negócio que o cara usava pesava 70 quilos, para você ter uma ideia do tamanho do homem. Ele usava uma lança, igual a gente vê naqueles filmes do Tarzan, né? Que aqueles índios jogavam aquela lança assim, tinha uma ponta de ferro, né? Só a ponta da lança de ferro do Golias tinha 8 quilos. Pega um pacote de arroz de 5 quilos e mais 3 pacotes de 1 quilo e pega, vê se você consegue segurar na mão. Era a ponta da lança do cara, era esse peso. Você imagina o tamanho do homem. Pensa num homem com quase 200 quilos, magrinho. Já pensou? Tamanho do animal, um burro de um homem. Irmão? Pensa. Mas Davi não teve medo dele. Ele disse: eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele disse? Ele disse: Jesus me chamou para vencer você. Aleluia. Jesus me chamou para vencer você, Golias. Oh, glória. Jesus não chamou você para perder, irmão. Jesus chamou você para vencer. Mas nós estamos passando pelo processo, não esqueça. Não fugimos do texto. A Bíblia diz, irmão, que Jeremias começa a profetizar para aquele povo que iria para o cativeiro. A Bíblia diz que do capítulo 31 até o capítulo de número 37 de Jeremias há uma profecia de restauração. Mas o povo não havia sido destruído ainda. A Bíblia diz que neste período aqui, o exército, irmão, de Nabucodonosor, ele estava a 3 dias, irmão, de Samaria. 3 dias, ninguém sabia que o exército estava lá ainda. Mas a cidade já estava cercada, sitiada. Talvez 2 milhões de soldados rodeando aquele lugar. Um vasto exército, enorme exército. Pronto para destruir, para acabar com tudo e com todos. Mas ninguém sabia. Porque eles estavam todo mundo dentro da cidade. A cidade era uma cidade rodeada com grandes muros, sitiados. Ninguém sabia que os caras estavam lá. E Jeremias, profeta de Deus, sabedor daquilo que ia acontecer, porque Deus estava lhe mostrando, e ele já havia revelado isso, dizendo que era preciso, no capítulo 27, que Deus ia então trazer o seu povo para o cativeiro, e que lá ele permaneceria por 70 anos. Esse período de cativeiro seria um período para o povo aprender a adorar e amar apenas a Deus. Seria um período em que o povo precisaria ficar de castigo, irmãos. O tempo do deserto. Quem que nunca passou um tempo de deserto? Não é assim? Tem pessoas que precisam ir para o deserto para conhecer Jesus. Porque se não for para o deserto, não conhece. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, ela diz assim: irmão, mas por que eu preciso de Jesus? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho saúde, tenho uma família linda, uma casa bonita, eu não preciso dele.
Eu uso as minhas mãos, os meus braços, eu trabalho, eu sou inteligente, eu estudei, eu sustento a minha família, eu me esforço, eu não preciso de Deus. Eu ouço isso muito, muito. Vocês não têm noção quanto eu ouço isso. Quantas pessoas eu já ouvi me dizer isso. Mas quando uma pessoa tem um câncer, por exemplo, e você vai lá no Erasto Gettner, como já aconteceu comigo tantas vezes, irmãos, tantas vezes. Você ir no Erasto Gettner orar por uma pessoa que está no leito, está na cama, e tem mais 3 no mesmo quarto, porque são 4 camas normalmente na enfermaria. E quando você ora ali com fé, as pessoas olham para você e dizem: pastor, você pode orar por mim? Sabe por quê, irmão? Porque eles precisam de Jesus. Porque eles estão na mão do médico, e o médico não pode salvar eles. Uma vez aconteceu uma coisa linda. Um irmão da igreja batista, da primeira igreja batista, ligou para mim e disse: pastor, tem uma senhora, 86 anos, se não falha a minha memória, ou 90, mas era por aí, senhora bem de idade, está vindo lá do norte, e ela está com câncer. Ela tem uma bola grande na barriga assim, bem grandona, parece que ela tem uma bola de futebol de salão em cima do estômago assim, uma bola bem grandona, e ela está no hospital, e o médico falou que ela vai morrer, está lá no Cajuru, não tem, mandou chamar a família já para se despedir, porque diz que de hoje ela não passa. Tá bom, vamos lá orar por ela? Eu falei: vamos. Aliás, é um irmão que está na outra igreja ali, que hoje fala que eu não sou de Jesus, Imagina se ele tivesse visto isso, Mas tudo bem. E nós fomos lá, e quando eu cheguei, estavam os filhos dela, uma moça, 2 moços, estavam em 3 ali, e outras pessoas na cama, e ela estava sentadinha assim, encostada para trás no travesseiro, com aquela bola grande na sua barriga. E eu olhei, ela começou a conversar comigo, dizer para mim que ela era crente desde que nasceu, e que ela estava preparada para ir com Jesus, e que Jesus podia recolher ela, que ela estava pronta. Ela só não queria sofrer, porque ela sentia muita dor. E eu então, conversando com ela, esse irmão que estava junto comigo, do meu lado, que hoje está por aí falando bobagem, mas naquele dia estava lá junto comigo, eu disse para ele assim: você já viu Jesus fazer um milagre? E ele começou a chorar e disse: não, pastor, eu nunca vi. Eu falei: então hoje você vai ver Jesus fazer um milagre, porque Jesus está me falando aqui que vai curar essa irmã. E os filhos dela olharam para mim e falaram: meu, esse cara deve ter tomado uma cachaça, feito alguma coisa, acho que ele é louco, porque como é que Jesus vai curar um câncer assim? O médico falou que ela vai morrer hoje, mandou chamar a família. E eu fiquei bem pertinho dela e disse: santa de Deus, bem branquinho o cabelinho dela, bem branquinho. E ela deu um sorriso lindo. Eu disse: tu crê que Jesus não vai recolher você hoje? Ainda não chegou teu dia? Ela disse: se for a vontade do querido Deus amado da minha vida, então eu vou ficar. Eu falei: à vontade, tu quer? Ela disse: quero, vou ficar mais uns dias e contar mais um pouquinho sobre Jesus. Eu falei: então fecha seus olhinhos, e pus a mão sobre a barriga dela assim, e disse: meu Deus, tu és o grande eu sou, para que este povo aqui ouça e saiba que tu é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Eu te peço que, como a minha mão se move sobre esta enfermidade, a tua mão se mova também, e que esse câncer agora saia em nome de Jesus. E a barriga dela fez assim, murchou. A moça, a enfermeira que estava ali atrás, dando medicação para outro cara, estava assim. Quando ela olhou, ela soltou a mão e ficou olhando, e todo mundo ficou olhando, e aquele negócio diminuiu, e eu comecei a dar risada. Eu disse: eita, Jesus, velho de guerra, tu é fera mesmo, hein, Jeová? Oh, glória! E a irmãzinha levantou a mão e começou a glorificar a Deus. E eu falei: cadê, irmã, teu câncer? Procura aí. Ela batia na barriga e dizia: não sei, pastor, Jesus fez um milagre, aleluia. Está viva até hoje, irmão. Isso faz 3 anos. Está viva até hoje, irmão. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmão. Mas tem povo que é rebelde. Tinha um irmão que me levou lá, irmão, que conhece toda a família, que estava do meu lado, que viu, e hoje anda na cidade e diz que eu não sou de Jesus. Não, você é do diabo. Tem gente, irmão, que é rebelde, que tem seu coração obstinado, a Bíblia diz. E Deus leva esse povo para o cativeiro, irmão.
Deus trata desse povo no cativeiro. Cativeiro é lugar para você aprender a respeitar Deus, aprender a reconhecer Deus como Senhor e Salvador. Cativeiro é lugar onde o crente que tem a cabeça dura vai amolecer a cabeça. Quando está com a cabeça quente, você fala para ele assim: irmão, vai esfriar a cabeça, descansa aí, não é? Quando o crente está com a cabeça dura, se diz: Jeová, leva ele para o deserto, para esse crente amolecer. Crente com o queixo duro, irmão, que não aceita as coisas de Deus, que não aceita os mandamentos e a vontade de Deus, aí Jesus tem que quebrar o queixo. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 40. E o Senhor diz assim: eis que lançarei um anzol e te fisgarei pelo queixo, e te puxarei como se puxa um peixe. Aleluia. Oh, glória. Não existe não vou com Deus, irmão. Com Deus não existe não faço, assim eu não quero. Não tem, irmão. Não adianta você brigar contra Deus, porque sempre você vai perder. Deus nos leva para o deserto, mas o salmista diz no Salmo de número 78, versículo 19, ele traz uma esperança para mim e para você. Ele diz assim: poderia o Senhor servir para nós uma mesa no meio do deserto? Sim, claro que sim. Deus, ele está preparado para abençoar você ainda no meio do deserto. Veja que nós ainda estamos no processo. Nós estamos no processo, mas Deus já está profetizando que no final do processo você vai vencer. Você vai ser vencedor. Deus está falando para você que você precisa passar pelo cativeiro muitas vezes, mas cativeiro não é lugar de perda, é de ganho. Quando o crente sai do cativeiro, ele sai crente, irmão. Ele sai crendo na promessa, ele sai crendo no seu restabelecimento, ele sai crendo que Deus fez um milagre na sua vida porque ele não morreu lá. Deserto não é lugar para o crente morrer, deserto é lugar para o crente crescer. Lugar para o crente crescer, irmão. Não é lugar para morrer. Deserto é lugar onde eu e você aprendemos a andar com Deus, aprendemos a estar com Deus, e Jeremias está profetizando isso. Jeremias está falando, olha lá, põe lá, mano, para nós 31 de Jeremias, 32 e 3 também. Vamos ler, eu quero ler junto com vocês. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa de Deus para o povo depois do cativeiro. Veja que Moisés havia dado para eles leis escritas em tábuas de pedra. Eu já citei, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante, estão todos lá. Mas agora o Senhor faz uma nova promessa. Ele diz assim: vocês quebraram a primeira aliança, porque tudo aquilo que eu coloquei para vocês fazerem, vocês não fizeram. Então agora nós vamos fazer uma aliança nova. Eu tenho falado aqui continuadamente nesta igreja que Deus não faz parede e meia com Satanás. Não faz. Deus não exalta crente que está errado. Deus não levanta crente que está em rebeldia. Deus não adoça ninguém que anda por aí errado. Não adoça, não. O crente que está em pecado, o crente que está com a sua vida torta, é o crente derrotado, é aquele cara que está lá fora, que não vai para frente nem para trás, está no meio, não cresce espiritualmente, a sua igreja não vai, não é, ninguém é curado, não existe batismo com o Espírito Santo, as pessoas não são libertas, não existe milagre dentro de uma igreja que está fora da palavra de Deus. Mas quando nós estamos dentro da palavra de Deus, nós então temos a confirmação da pregação do Evangelho, porque o próprio Jesus disse isso em Marcos 16 e 21, ele disse que eu confirmarei a pregação do Evangelho com prodígios, sinais e maravilhas, ou seja, com batismo com o Espírito Santo, com libertação, com a cura de qualquer tipo de enfermidade, com a restauração, com a alegria, com a paz, com o gozo, com a esperança, com a prosperidade, com tudo aquilo que você precisa. Deus tem todas essas coisas para dar para mim e para você através da sua palavra, quando nós andamos dentro da palavra de Deus.
Mas para isso nós precisamos andar dentro da palavra de Deus. Põe Oséias aí, para o pai, filha, 10 e 11. Eu quero ler com a igreja. E eu preciso que vocês entendam isso. Nós, quando vamos para o cativeiro, nós vamos para o cativeiro porque nós queremos, não porque Deus quer. Olha o que ele disse: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Sabe o que significa? Aqui está Jezreel, mas não é, com um E na frente, é Jezreel. Sabe o que significa isso do hebraico para o português? Jezreel. O dia de Jezreel significa o dia que o Senhor semeia. O dia que o Senhor semeia. Sabe o que é semear, irmão? É lançar a semente em terra fértil. É lançar a semente. Você é a semente. Olha para quem está do teu lado, diga, irmão, você é semente de Deus. Você é semente de Deus, irmão. Deus semeou você para que você estivesse hoje aqui. Quando você nasceu, você foi uma semente, irmão. Uma semente de Deus. E você precisou crescer como uma planta, para que o dia de Jezreel na tua vida, o dia em que o Senhor semeou, seja o dia da mudança, o dia da transformação, o dia em que você pode encontrar o Senhor então e pode ser transformado. O dia em que Deus diz e mostra para você o seu plano e o seu planejamento, que desde o princípio Ele fez, mas que até agora você não compreendeu. Não é assim? Quanta gente ainda está na igreja e o pastor fala, irmão, Deus tem um propósito, e você fica, meu Deus, mas que papo é esse do pastor? Que propósito, eu não entendo, o que Deus quer comigo? Deus quer que você se converta e vá para o céu. O propósito de Deus na minha e na tua vida é a nossa salvação, a nossa transformação, é que nós deixemos de ser aquele povo rebelde que nós éramos lá no mundo, e aqui com Jesus nós sejamos ovelhas, irmão. Sabe qual é a diferença da ovelha e do cabrito? Sabe? É só você dar uma cajadada na cabeça dele que você descobre. Sabia? Quando você pega uma cajada e dá na cabeça da ovelha, a ovelha chora. O cabrito pula em você. Essa é a diferença. Cabrito é rebelde, irmão. Cabrito não aceita repreensão. Cabrito não aceita que está errado. Cabrito não aceita, irmão, que está pulando a cerca. Aí o pastor tem que vir e quebrar a perninha dele. Tem que quebrar a perna, sabia? Primeiro ele põe uma canga, né? Aquela forquilha assim, ó, na cabeça dele, para ele não passar na cerca. Mas ele ainda assim passa. Tem uns bichos que são ligeiros, né? Passa pro outro lado. Aí ele pega, ele fugindo, ele vai lá e quebra a perninha dela. Puf! Aí ela fica com a perninha quebrada, ela não pode andar para comer, nem para tomar água, para nada. Aí o pastor pega ela e põe aqui, ó, em cima das suas costas e carrega ela, a ovelhinha com a perninha quebrada. Aí ela olha todo mundo andando e ela está sendo carregadinha com a perninha quebrada, ela tem tempo de refletir e dizer assim, puxa, eu podia estar andando junto com as outras, né? Por que eu não estou? Ah, porque eu sou rebelde. Ah, então tem que largar minha rebeldia e sair do cativeiro. Isso é cativeiro, irmão. E simbolismo. A Bíblia toda ela é simbólica, para mim e para você. Toda ela é simbólica. Mas o problema é que no meio do cativeiro muitas pessoas morrem. Muita gente morre. Fica seco. Sabia? Porque quando você está na ausência de Deus, na ausência do Espírito Santo, você começa a secar. Fica como uma terra seca. Para de ter sonhos. Não tem mais visões. A sua esperança começa a morrer. As suas perspectivas de vida começam a se afunilar. Porque quando você está com Jesus, você tem um monte de sonho, um monte de esperança, um monte de perspectiva. Você não sabe de que lado Deus vai te abençoar. Mas quando você está numa situação dessa, quando você se transforma numa terra seca, irmão, aí você já não tem mais sonho. Você já não tem mais perspectiva. Não tem mais esperança. Você vai para a igreja querendo que o pastor ore para que você seja cheio do Espírito Santo e ele está fazendo campanha da prosperidade. Terra seca, irmão. Terra seca.
Você vai para a igreja pensando, meu Deus, hoje eu tenho certeza que o pastor vai pregar uma mensagem, vai edificar a igreja, vai bater no pecado, vai exaltar o Espírito Santo, Deus vai bradar, eu vou sair dali derramando, não é? E você chega lá e o pastor não está bem, irmão. Ele não está bem, ele está triste, está cabisbaixo, né? Porque a vida dele está ruim, porque a conta está estourada, porque... Isso é terra seca, irmão. A Bíblia diz que a alegria do crente é a alegria da salvação. Não importa se a tua conta tem dinheiro, não tem, se você está de carro, está a pé, está com dor de cabeça, com dor na perna, não interessa, irmão. Quem tem Jesus está feliz. A Bíblia diz que aonde Jesus está, até a tristeza tem que pular de alegria. Tem que ter, irmão, unção para derramar sobre a tua vida, tem que ter azeite para derramar sobre o teu vaso. Quando levanta a mão, tem que descer o fogo do céu, a coisa tem que acontecer. Chega uma hora que você começa a acordar, que você está sendo enrolado, porque a irmã é terra seca, irmão, e não tem o que te dar, só passa a mão na sua cabeça, chora com você, conta história para você, diz que é de Jesus, mas não tem Jesus para dar para você. Ou será que quando Pedro e João estavam na porta do templo chamada Formosa, encontra aquele homem aleijado que está ali há mais de 3 dezenas de anos? E aquele homem aleijado olha para Pedro e diz: ei, você tem um dinheirinho aí para me dar? Pedro olha para ele, com aquele olhar lindo que eu imagino que ele devia ter, e disse: filho, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Sabe o que Pedro estava falando? Minha conta está estourada, meu limite está ferrado, estou devendo meu carro, meu cheque está furado, irmão. Não tenho um centavo para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o homem aleijado desde a infância levantou e saiu pulando de alegria, irmão. Sarado, curado. Porque o homem de Deus não é banco, irmão. O homem de Deus não é cartão de crédito. O homem de Deus é unção de Deus e do céu. Você não pode me reconhecer pelo carro que eu tenho. Nossa, aquele pastor é bom, olha o carrão dele. Nossa, aquela pastora é de Deus com um carrão desse. Mas não expulsa um demônio, não cura uma gripe de ninguém. Que unção é essa? Você vem buscar, não encontra nada. Você procura, não tem nada. Você já experimentou abrir sua carteira para pegar R$2 para comprar um doce quando você para no posto e daí você abre, ela está vazia? Você já teve essa experiência? Esses dias eu fui na panificadora, fui lá, comprei uma enormidade de pães que eu compro para tomar café, 3, né? Falei: moço, dá 3 pães, por favor. Nós somos em 3 pessoas na minha casa, cada um só come 1. 3 pães. E ela comprou, quando eu abri a minha carteira, não tinha dinheiro. Eu fiz assim, falei: Jesus amado. Nem R$2, que agora R$1 não tem mais, né? Nem R$2 não tinha na minha carteira. Eu olhei para a carteira, olhei para o pão, falei: meu Deus. Eu falei: você espera aí que eu tenho umas moedas lá no carro, vou lá pegar. Eu tenho um potinho assim no porta-luva, que é só para pagar o pedágio, né? Só fica as moedinhas. Eu fui lá, vim com o potinho, abri, contei o dinheirinho, paguei, fui embora. Às vezes acontece de você precisar de algo que você não tem, mas a Bíblia diz que se você pedir, o Senhor vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Que se você precisar e pedir a Deus diligentemente em oração, o Senhor é pronto para te dar. Desde que você busque, desde que você peça. Esse final de semana eu comi um pote de doce de abóbora, por exemplo, que eu adoro. Estava com vontade de comer doce de abóbora, eu ia no armazém lá da minha casa, só tinha um ruim. Eu falei: oh Jesus, que vontade que eu estou de comer aquele bem açucarado, assim, que fica duro, que é no formatinho de coração, né? A gente fez a janta lá em casa, o irmão levou um pote de doce assim para mim. Um pote, tinha 50. Porque quando você ora para Deus que você quer um, Deus te dá 50. Fala isso para quem está do teu lado, irmão. Você está orando pedindo um, Deus vai dar 50. Fala para ele: Deus vai dar 50 para você, irmão. Peça com fé que Deus vai dar 50 doces para você. Deus vai te dar, irmão. Não sei que doce que você quer, mas se você quer o de abóbora, Jesus pode dar para você, porque Ele deu para mim. As coisas simples de Deus, irmão, mostram que Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa com as mínimas coisas que você precisa. A Bíblia diz: olha os pardais, irmão. Eles não plantam, eles não colhem e nenhum deles passa fome.
Olha para os lírios, Deus disse. Que lindo é um lírio. A sua roupa é mais bonita do que a roupa de um rei. E ele não costura, ele não compra fazenda, ele não tem um reinado. E Deus o veste de uma maneira deslumbrante e maravilhosa. Ele disse: não se preocupe com as solicitudes do dia de amanhã, porque ao dia de amanhã já basta o seu próprio mal. Viva hoje, irmão. Coma hoje como se fosse o último dia, porque amanhã Deus proverá. Diga para quem está do teu lado, irmão: amanhã Deus proverá. Diga para quem está aí: amanhã Deus proverá. Deus vai prover, irmão. Deus vai prover o que você precisa. Deus vai prover o que você está com vontade. Deus prova, irmão. Deus entra com a providência. Nós falamos aqui na semana passada, essa última campanha que a gente fez, 4 pessoas ganharam um carro aqui na igreja. 4 pessoas ganharam um carro. A gente vê tanta campanha de prosperidade aí e vê os caras ganhando dívida, né? Deus, pastor, profetiza: irmão, Deus vai te dar um carro. E o cara vai lá e se enforca, compra em 1000 vezes, né? Sim. Aqui Jesus dá quitado. Quando você vir aqui, você pedir, se prepara, né? Que de todos que Jesus deu aqui está quitado, irmão, não deve. É bênção, irmão. Porque você não está buscando isso. A Bíblia diz em Lucas 12:31, busque antes, ou primeiro em outras versões, o reino de Deus e a sua justiça. E ele tem uma vírgula e diz assim: e as demais coisas, vírgula de novo, o Senhor as acrescentará, porque Ele sabe exatamente o que você precisa, antes que você peça. Não sabe, irmão? Ou se você está na tua casa e vê que teu filho está andando com o tênis furado, você não sabe que precisa comprar um tênis para ele? Você é um pai desleixado? Não. Você acha que Deus é desleixado? Não, irmão. Você acha que Ele não ouviu quando eu falei na quinta-feira, quando eu fui para Curitiba, e a gente parou no armazém? Eu falei: Shirley, compra um doce de abóbora, estou com uma vontade de comer um doce de abóbora. E ela trouxe aquele docinho. Eu disse: meu Deus, só tem esse doce furreba, ruim, não é bom, é muito mole, fora de ponto, não gosto, né? Não é meu. Apesar de que para mim, tendo açúcar, pode ser até pedra, né? Não tem problema, a gente engole, tá tudo certo. Uma chupadinha, joga fora, tá beleza. Mas que ele, agora eu tô ficando magro, eu já aprendi a comer só coisa boa, então não como de tudo, né? Só o que eu gosto. E pouquinho. Comeram tudo meu doce, né? Que eu abri o pote, todo mundo atacou, mas tudo bem, deu para comer uns 4 ainda, salvei, né? Beleza? É uma benção. Aleluia. Deus viu, falei: ô Jesus, não preciso achar um lugar que venda aquele docinho. Jesus mandou lá na minha casa, irmão. Sabe o que Deus está falando para você? Que se você crer, Jesus vai mandar a bênção na tua casa. Deus vai levar na tua casa. Deus está falando, irmão. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Deixa eu contar um milagre para vocês. Vocês estão preparados para ouvir um milagre? Semana passada eu testemunhei aqui do terreno que Jesus deu para nós. Não testemunhei? Vocês viram as fotos aqui, né? 4.800 metros quadrados a chácara que Jesus deu para nossa igreja. Quero fazer uma casa para mim lá. No fundo nós vamos fazer tanque de batismo, piscina, churrasqueira para nós. Essa semana eu estava fazendo culto ontem em Curitiba, um frio tremendo. Acho que estava uns 13 graus, frio, estava com a camisa de manga comprida, grossa, estava tremendo e frio. Tinha 6 pessoas só na igreja, só os valentes. De repente chegou uma pessoa na igreja no final do culto que eu já não via fazia alguns anos. Eu acredito que uns 5 ou 6 anos atrás, a última vez que eu vi ele. Uma pessoa que eu conheço, não vou falar o nome, porque amanhã essa pregação vai para o rádio, ninguém pode saber ainda, porque é um mistério. E ele era um grande construtor quando o presidente Lula, e foi nesse tempo que eu conheci ele, assumiu como presidente do Brasil. E ele construía estradas de alto padrão, tinha uma empreiteira grande, ele era um empreiteiro muito grande, ele era um homem riquíssimo, japonês, é engenheiro ele. E ele, quando o Lula entrou, ele cortou todos os pagamentos por quase um ano para identificar o que os caras tinham roubado, o que não tinha. Nesse período ele quebrou a construtora dele. Foi à falência e começou a andar com um Golzinho 1000 na época, velhinho. E eu conheci ele numa determinada situação e ele tinha 2 filhos. Um filho dele morreu e o outro apareceu uma doença degenerativa nos seus olhos. Ele começou a ficar cego com 14 anos. E ele ficou desesperado e ele então começou a vir na minha casa. Eu chamei ele um dia, a gente começou a conversar e ele se tornou um homem triste, depressivo.
E ele vinha na minha casa, eu falava de Jesus para ele, fazia ele sentar na mesa comigo, passava café. E nós ficávamos a tarde inteira, às vezes ele ficava, porque ele não tinha nada para fazer, irmão. Ficou desempregado dia para noite. Um homem que tinha mais de 200 funcionários, fixos, fora os contratados, máquinas, tudo, ficou sem nada. Nada. Sentado na mesa da minha casa, tomando café, numa cadeira dessa aqui, tomando café preto, e escutando eu falar de Jesus para ele. E eu contava das minhas experiências, das coisas, e ele ia embora, e no outro dia, 1h30, a Manuela lembra, ele estava em casa de novo. Ele vinha todo dia. A minha mulher falava, como que você aguenta esse homem chato? Meu Deus, esse cara é um chato. Não sai daqui. Eu falava, deixa ele. Deixa ele. E nós conversando, irmão. Ele tomava café comigo. Eu contava das minhas experiências que eu tinha tido na noite anterior, porque naquele tempo eu pregava todo dia. E ele foi ficando meu amigo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele sumiu. Não vi mais ele. Começou a trabalhar. Ele tinha alguns terreninhos que ele conseguiu, restou. E ele falou, Sandro, vou começar a construir sobrado, vou começar a vender sobrado agora. Eu falei, puxa, que legal, vai ser uma coisa boa. Orei por ele, Deus vai te abençoar. Seja forte, não desista. Creia que Deus vai abençoar você. Ele disse, eu creio. Ele não é crente hoje, mas é mais crente que muita gente por aí que eu conheço. E ontem ele apareceu na igreja, irmão. Chegou nos 47 do segundo tempo já, no finalzinho da pregação, sentou lá, eu olhei ele, falei, ué, o que será que o irmão veio fazer aí, né? Terminou o culto, ele me abraçou, falou, Sandro, que saudade que eu estava de você. Você não tem visto as minhas mensagens? Olha como a gente é mané, né? O homem mandando mensagem, fazia um tempão, eu pegava e falava, pô, o que será que esse cara aqui é meu? Vai encher meu saco. E não retornava. Não retornava. Achava que ele queria outra coisa, que ele tinha pedido uma coisa para mim, não retornava, faz meses já. E agora ele foi lá. Aí ele falou, rapaz, quero contar uma coisa para você. Eu abri uma empresa e um dos meus sócios é um grande empresário da televisão no Brasil, não vou falar o nome, né? E nós estamos comprando terreno agora por todo lado, porque eles têm muito dinheiro para investir. E eu estou fazendo os projetos, você sabe que é a minha área, aquela coisa toda e tal, e eu comecei a prosperar. Ele estava com uma caminhonete daquelas Nissan, cabine dupla, assim, Frontier, né? O Frontier, não sei, nova. Ele falou, você vê, agora eu tenho essa caminhonete nova, tem uma outra Hilux nova, está na minha casa, Deus tá me dando muito, ele falou. E eu vim aqui para começar a dividir com você. E ele disse assim, você quer construir uma igreja em Matinhos? Eu disse, eu quero. Ele falou, então eu vou te dar um terreno lá. Eu falei, Matinhos? Ele falou, você não quer? Eu disse, quero. Então, vou te dar. Comprei um terreno lá, são 600 lotes. Nós vamos urbanizar e vamos construir casas populares. 600 casas. Mas agora vai ser 599, porque um terreno eu vou dar para você. E eu falei para os meus sócios que cada empreendimento que eu comprar junto com eles na sociedade, eu vou tirar 4 e 1 eu vou dar para a igreja. E a igreja é a sua. Porque você, Sandra, é meu amigo. E eu devo muito para você pelo que você fez para mim. Eu disse, cara, eu nunca fiz nada para você. Ele disse, você foi a única pessoa que quando eu não tinha dinheiro me recebia na tua casa, fazia eu sentar na mesa com você, me dava do teu café. Eu sabia que você tinha pouquinho, porque você também estava numa situação difícil. E eu vim aqui, você me ajudava, me dava palavra de incentivo quando eu mais precisei. Você levantou a mão para me ajudar e você me ajudou muito. E eu hoje, nessa semana que estava passando, nesse tempo que estava passando, eu tenho passado mensagem para você, tentado ligar, porque eu quero te dar as coisas logo, mas você não retornava. Eu tive que vir aqui. Olha só, irmão. Olha só. Ele disse assim, então vamos fazer assim, eu já tenho um terreno lá no SIC, que é um bairro de Curitiba. Tá lá já, se você quiser eu já vou te dar, você pode construir uma igreja no SIC. Você quer construir lá? Eu falei, querer eu quero, agora para o resto, ele falou, não, o resto é outra coisa. Você quer ou não? Quero. Ele falou, então nós estamos comprando um lote aqui na 277, você sabe onde é a 277? Na BR que vem de Curitiba para Paranaguá? Eu disse, sei. Ali em São José dos Pinhais. Nós encontramos um terreno grande ali de frente para a BR, tem um terreno mais alto assim. Eu olhei ali, eu vi uma igreja sua. Eu falei, vou dar esse terreno para o Sandro. Irmão? Vocês conseguem entender o que Deus está fazendo na nossa vida?
Quando Deus prometeu há 2 semanas atrás, que Deus falou que ia começar a levantar a nossa igreja, que Deus ia começar a restituir todas as coisas que Satanás roubou, eu profetizei aqui. Eu disse para vocês que Deus ia começar a levantar e abençoar esse povo, que nós só poderíamos alcançar algo se fosse através de um milagre, porque nós não temos condições, você não tem condição, mas o nosso Deus é o dono do ouro e é o dono da prata. Quando eu comecei a brigar aqui, dizendo, irmão, não vai nesse negócio de culto de prosperidade, que Jesus não está nisso. Jesus está na humildade, Jesus está na simplicidade, Jesus quer que você fale a verdade, seja honesto e Deus vai te abençoar. Igreja não tem que roubar e nem tomar dinheiro de ninguém, irmão. Eu trabalho para Jesus, quem paga o meu salário é Jesus, quem abençoa esta igreja, se ela for de Deus, é Deus, irmão. Deus levanta o ímpio para abençoar o justo. Eu tenho falado isso aqui insistentemente para vocês. E agora Deus está mostrando e vai mostrar para todo mundo, irmão, que tudo aquilo que eu tenho falado é verdade. E Deus está trazendo coisas grandes para nós. Vocês não têm noção. Eu falei, gente, eu vou dar um testemunho. Se vocês estão aqui, vocês lembram? Que vai impactar vocês. Vocês vão ficar de queixo caído com o que Deus está fazendo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tinha falado para mim que ia começar a fazer isso. Deus falou para mim que ia começar a fazer, ia começar a prosperar. E eu fico feliz porque está se cumprindo as profecias de Deus. Não porque eu quero ou eu preciso de alguma coisa, eu não preciso de nada. Eu tenho falado para quem quiser ouvir. Para quem quiser ouvir, que vocês já me deixaram com meus cabelos tudo branco, que eu não preciso de mais ninguém para me cuidar. Já está bom, já estou feliz, é verdade. É verdade. Quando o pastor Cristiano veio conversar comigo para a gente ajudar ele, está abençoando a igreja dele, eu fui conversar com ele, está ali o irmãozinho que é minha testemunha. Eu disse assim, eu vou te ajudar, mas tem uma condição. Ele disse, qual? Eu não quero a tua igreja, eu não quero o teu povo, esta igreja não vai ser minha subcongregação, porque a minha já me basta, eu não quero mais. Euzinha testemunha, está ali, ó. Ele começou a rir e falou, por quê? Eu falei, porque todo pastor que vem te ajudar quer tomar a tua igreja. Eu não quero, eu quero só a minha. O que não é meu, eu não quero, fica para você. Eu vou te ajudar, vou orar por você, vou ser o seu pastor, vou ungir você pastor, vou ensinar você a fazer batismo, vou ensinar vocês a expulsar demônio, a orar, vou ministrar unção, mas quem vai cuidar da igreja são vocês, porque essa igreja Deus deu para vocês, não foi para mim. Minha igreja chama-se Pôr de Cristo, está lá, ó, e já está cheia, não precisa mais. Se Deus quiser me dar mais povo, depois Ele me dá, mas é problema dele, não é meu. O seu eu não quero. E pela fidelidade e a honestidade, Deus faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. E quando você olha para o livro de Ezequiel, irmão, no capítulo de número 37, é exatamente dentro do texto que eu já estou entrando. Deus vem e arrebata Ezequiel e leva ele num lugar no mundo espiritual. E ele vê um grande vale cheio de ossos secos, sem vida. Sem esperança, sem expectativa de que pudesse acontecer algo de novo na vida dele. E o Senhor fala para ele, Ezequiel, tu crê que esses ossos secos podem voltar a ter vida? Ezequiel olha para aquilo, eu vou figurar, tá? Vou figurar. Ele olha para aquilo, faz assim, coça a cabeça, coça de novo, e vê que os ossos, a Bíblia diz, estão sequíssimos. Brilha, está brilhando. Ele diz, se o Senhor está dizendo, porque por ele não podia, por ele não tinha esperança e muito menos expectativa. Então o Senhor fala para Ezequiel, diz assim, Ezequiel, então você vai começar a profetizar sobre esses ossos. Você vai começar a profetizar e você vai ver o grande milagre que eu vou fazer. Olha para quem está do teu lado e diz, irmão, Deus está falando. Olha, diga, irmão, Deus está falando que você precisa começar a profetizar para você poder ver o milagre. A Bíblia diz, irmão, que Ezequiel então começa a profetizar. Ezequiel, irmão, começa a profetizar no meio daqueles ossos. E o Senhor vai instruindo ele. Ele diz assim, profetiza para que nasça sobre eles carne, para que nasça sobre eles músculos, para que nasça sobre eles tendões, para que a pele se corra sobre eles. E Ezequiel começa a profetizar, vale de ossos,
eu te ordeno, tenham vida. E a Bíblia diz, irmão, que ele para quando ele profetiza e fica olhando. E fica olhando, irmão. Sabe o que Deus está falando? Não tire o olho do teu milagre, não perca ele de vista. Fica com os teus olhos no milagre. E ele ficou olhando, irmão, e os ossos começaram a se mexer, a Bíblia diz. E começaram a se mexer e se mexer. E era como num filme de animação. Um osso ia se juntando no outro osso, que ia se juntando no outro osso, e começaram ali a se formar os esqueletos das pessoas. Veja que eles estavam todos misturados e ninguém ficou com o osso de ninguém, cada osso no seu riscado. O Senhor foi montando cada corpo com o seu próprio osso. Cada corpo foi sendo montado com o seu próprio osso. A Bíblia diz que ele ouviu o barulho dos ossos batendo uns nos outros, e eles começaram a se levantar como pessoas. E quando os ossos se colocaram em posição, ou na posição que ele havia determinado, então começou a nascer, irmão, neles tendões que ligavam os ossos uns nos outros, começou a nascer as cartilagens que prendiam um osso no outro, e aquilo começou a formar então um grande corpo. E a Bíblia diz que ele se espantou, que ele ficou desesperado. Num outro capítulo e num outro versículo, Ezequiel diz: quão terríveis são as coisas do Senhor. Irmão, era uma visão espiritual que Deus estava dando para ele. E a Bíblia diz que os corpos então começaram a se formar, e cresceu os tendões, e cresceu os músculos e as veias, e depois sobre ela então nasceu a pele, e se formou, diz a Bíblia, um grande exército de homens. Prontinhos, irmãos, lindos, limpos, mas ainda não estavam vivos. Ainda não estavam vivos, porque neles ainda não havia o Espírito de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim, irmão? Que nós fomos esses ossos secos. Quando nós estávamos lá no mundo, nós estávamos tão secos que não prestávamos para absolutamente nada. E quando alguém se atreveu a profetizar sobre a nossa vida, meu Deus, quando eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, na Madureira, missionária Sebastiana, levantou com uma ousadia no meio da igreja, apontou o dedo para mim e disse assim: homem, Deus está mandando eu te dizer que Ele vai te levantar para ser um pregador do Evangelho, que você vai ser um pastor e vai dirigir uma grande igreja. Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Você vai sair por todas as nações pregando o Evangelho, vai levantar a mão, o mudo vai falar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o câncer vai fugir, as pessoas vão falar em língua estranha, e uma grande multidão vai seguir você. E eu era um lixo que não valia absolutamente nada dentro da igreja naquele dia. Tinha uma pistola 9mm aqui, ó, do lado direito, um 38 do lado esquerdo. Era assim que eu estava dentro da igreja, irmão. Primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja de crente, e aquela mulher se levantou com toda a ousadia, levantou o dedo na minha cara e se atreveu a dizer que eu seria um dia um homem de Deus. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de profetizar para os ossos secos. Deus está falando isso, irmão. Você precisa ter coragem de olhar para alguém que não pode ser e profetizar que ele vai ser, em nome de Jesus. Você precisa ter coragem de olhar para alguém que é um lixo, irmão, e profetizar que ele vale mais do que o ouro puro refinado por Deus. Profetizar, irmão, que ele vale mais que o mundo inteiro, porque Deus há de transformá-lo pelo poder e autoridade do nome de Jesus em algo que não vale nada para algo valioso como o ouro. Um dia, nós também fomos o lixo. E nós não mudamos muito não, irmão. Porque hoje, se Jesus sair da minha vida, eu volto a ser lixo. Eu volto a não prestar para nada. Eu volto a ser escória da escória. Mas quando Jesus está comigo, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que você pode todas as coisas naquele que te escolheu, naquele que te separou, naquele que de antemão confiou em você, sabendo que um dia você iria alegrar o seu coração, levantando as suas mãos santas para o céu e dizendo: só o Senhor é Deus, aleluia. Glorificando o nome do Senhor, irmão, exaltando o nome de Deus.
mostrando para todo mundo que você é um verdadeiro adorador, que você adora Deus em espírito, que você adora Deus em verdade, que você não veio aqui por causa de dinheiro, que você não está aqui por causa de fama ou de aparência qualquer, mas você veio aqui porque você quer adorar a Deus em todo o vigor do seu coração, que você quer usar a tua boca com poder e com autoridade para profetizar sobre um vale de ossos secos, para que ele venha se transformar numa grande nação, cheia do Espírito Santo, cheio de amor e cheio de graça. E Deus mandou eu vir aqui hoje, irmão, como profeta, para profetizar sobre a tua vida e dizer para você que você já não vai mais ser um vale de ossos secos, mas que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que Deus nesta noite restaura você, que Deus nesta noite enche você com azeite, que Deus nesta noite sopra o Espírito sobre a tua vida, para que você tenha vida e vida com abundância, para que você possa se levantar e começar a marchar com Cristo, irmão, nessa caminhada de vitória que Deus tem preparado para você nessa noite. Aleluia. Fica de pé, igreja. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos.